Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos continuar analisando algumas opções que nós temos aqui. Eu tinha mostrado então aqui a questão da movimentação. Vamos supor que entre essa movimentação do ponto A ao ponto B, ele tenha uma terceira movimentação aqui, ó. Pronto, ele adicionou, movimentei, ele adicionou mais um keyframe. Esse keyframe, como ele é uma junção, né, um ponto entre dois pontos, agora ficou sendo 3 pontos, A, B e C, essa primeira parte, ele criou uma curva. Então o objeto vai vir aplicando aquela curva ali, ó. E aqui ele me deu, junto a essa curvatura, uma opção de conseguir alterar ou manipular a proporção da curvatura. Então aqui é como se fosse uma ferramenta Bezier, né? Uma ferramenta caneta, para quem já trabalhou aí com edição de vídeo. Eu posso manipular e escolher o lado, né, no qual eu quero curvar um pouco mais isso. Toda vez que você tiver uma opção semelhante a essa e você fizer essa curvatura pressionando o Alt, você quebra a junção que existe entre elas. Percebam o seguinte, eu estou fazendo com Alt, ó. Ele não interfere mais naquela curva anterior. Ele só vai fazer a curva desse ponto até o próximo. A mesma coisa pode ser feita aqui em cima. Então, vou até diminuir um pouquinho o zoom. Tá com 40, vamos colocar isso aqui, ó, 33, só para não poder visualizar aqui em cima. Alt, clico, seguro e arrasto. Opa, não peguei com ele aqui não, aí, ó. Pronto. Alt, clico, seguro e arrasto. Ele não faz nada com a outra curva. Vou soltar o Alt. Agora vou pressionar novamente aqui, ó. Opa, Ctrl Z. E quebrou a outra linha que eu tinha ali, né, para a curvatura. Então agora elas ficaram, né, ficou uma linha ali, uma curva separada. Ele não tem mais aquela junção que tinha. Para me voltar a manipular, eu só pressiono aqui novamente, clico, seguro e arrasto. E aí eu posso então voltar a editar essa curvatura. Eu consigo trabalhar aí também qualquer um dos pontos, ó, manipulando, né, e ajustando eles aqui na posição em que eu quiser. Então, através dessa ferramenta de seleção, eu vou conseguir manipular isso aí. Outra coisa interessante que nós podemos manipular é o seguinte, eu falei, né, sobre a seleção dos frames. Eu vou fazer a seleção desses aqui, ó, de posição, pode ser posição e escala. Quando você clica, segura e arrasta, você vai mudar a posição de todos eles. Se eu fizer esse ajuste pressionando a tecla Alt aqui, ó, vamos fazer vou dar um Ctrl Z, vamos fazer o seguinte, como tem vários, eu vou pegar somente esses 3 últimos. Vou pressionar Alt, clicar, segurar e arrastar. Percebam o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está mantendo a distância proporcionalmente entre eles. Então, por exemplo, se eu abrir mais, significa que vai ficar mais lento. Quanto maior a distância entre um ponto e outro, mais lento vai ficar. Então, aqui ele chegou rápido, a bola chegou do ponto A ao ponto B rápido, ó. Só que depois, para chegar nos outros, ela vai bem devagar. Por quê? Porque eu aumentei a proporção ali de distância entre aqueles frames. Ó. Perfeito. Então, a coisa foi feita proporcionalmente. A mesma coisa, vou selecionar esses 2 quadros aqui, vou pressionar a tecla Alt, clicar, segurar e arrastar. Ó. Aqui, na verdade, ele não deu, porque tem que ser pelo menos 3. Né? Como é que eu vou fazer uma proporção de distância com 2 ali? Então, ele não vai entender isso. Aí sim, ó. Então, o segundo e o terceiro vão afastar do primeiro de forma proporcional. Mantendo, né, basicamente aquelas configurações anteriores. Então, ele faz de forma proporcional. Mesma coisa, ficou muito lento, então eu quero diminuir. Eu vou pressionar o Alt e vou clicar, segurar e arrastar novamente. Ó. Perfeito. Agora vou deixar bem próximo, então significa que essa parte aqui vai ficar bem rápida. O movimento dela agora vai ficar mais rápido porque a distância entre os quadros são menores. O Alt serve para você fazer isso de forma proporcional. Vou dar um Ctrl Z aqui. Opa. Pronto. Alt. Clico, seguro. Vou selecionar de novo os 2. Ah, perdão, né? Não pode ser os 2 aqui. Tem que ser os 3 objetos. Aí sim. É porque ele faz com base no... Aí ele vai arrastar o segundo e o terceiro objeto com base no primeiro, mantendo a proporção deles. Ó. Agora sim. Beleza, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão aqui, né, proporcional. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui ele acabei usando um comando aqui que diminuiu a tela. Eu vou reajustar ela.
organizar para que vocês consigam visualizar aqui embaixo. Nós vamos utilizar essas opções, porque essas opções também permitem que eu consiga manipular esse tempo e distância entre, a linha entre os frames da linha do tempo de forma proporcional.